Ok, pessoal, dando sequência ao nosso conteúdo da frente B, hoje o assunto é segunda lei da termodinâmica. Então vamos lá. Bem, a segunda lei da termodinâmica, ela está balizada sobre dois grandes postulados, tá? E é fundamental que no ensino médio você tenha conhecimento dos dois. O primeiro aqui é bem simples, ele já foi discutido em outras ocasiões, mas que é a essência da construção da máquina térmica. O primeiro postulado diz que o calor não passa espontaneamente de um corpo de menor temperatura para um de maior temperatura. Bem, a figura ao lado, na verdade, está te mostrando qual é o fluxo natural, qual que é o fluxo espontâneo. É aquele fluxo que não requer gasto de energia. Veja pelos termômetros, né, que o corpo A é o mais quente e o B é o mais frio. E aí o calor flui espontaneamente do mais quente para o mais frio até que haja entre eles equilíbrio térmico, tá bom? Bem, o fluxo espontâneo é esse. É possível inverter o fluxo? É possível transferir calor do mais frio para o mais quente? É possível. Só que você tem que gastar energia para fazer isso. Esse aqui não. Esse é natural, tá? E galera, foi pensando nesse fluxo natural que alguém um dia pensou ou elaborou a seguinte proposta: olha, se existe uma energia transitando entre corpos com diferença de temperatura, se eu coloco uma máquina aqui no meio e que aproveite o calor para transformá-lo, por exemplo, em energia mecânica, eu crio uma máquina, a máquina térmica, que é uma máquina que vai transformar, vai aproveitar essa energia térmica e transformá-la em energia mecânica. Essa é a ideia de uma máquina térmica, tá? Aproveitar o fluxo natural de energia que existe entre corpos com diferença de temperatura. Até porque, depois que o equilíbrio térmico se estabelece, essa energia que transita, ela deixa, né, de existir e você nunca mais recupera integralmente essa energia, tá? Nunca mais. Não é possível recuperá-la integralmente. Tá bom. Ok, e o que diz o segundo postulado? É meio que uma pergunta natural a partir da elaboração de uma máquina térmica, né? Tá bom, eu construí uma máquina térmica aproveitando o calor que flui de A para B. É possível converter integralmente calor em trabalho para uma máquina que, consequentemente, opere em ciclos? A resposta é não, tá? Não é possível transformar toda a energia térmica em trabalho, tá? Operando em ciclos, não, tá bom? Bacana. E as próximas discussões serão para dar corpo, para dar ênfase a esses dois resultados, tá? O calor não passa espontaneamente do corpo mais frio para o mais quente, e o calor não pode ser integralmente transformado em trabalho numa máquina térmica. Eu vou te mostrar a essência, né, desses dois postulados a partir da máquina de James Watt. Então vem comigo para eu te mostrar eh, essa tal máquina que vai abrir muito a sua mente para entender o assunto. Então vamos nessa. Máquina de James Watt, protótipo da primeira máquina a vapor. Bem, o que nós temos aqui de característico, né? A fonte quente, né, lembra que uma máquina térmica é um dispositivo mecânico que opera entre duas fontes, a quente e a fria, né? A caldeira na máquina de James Watt é a fonte quente, né, onde nós temos aqui a fornalha que aquece uma certa quantidade de água.
que começa a vaporizar, tá? Antes, galera, eu já havia dado essa definição, mas vale ressaltar, está escrito aqui. Máquina térmica é todo dispositivo que, operando em ciclos, converte calor em trabalho. Tá bom. Ok. Então, galera, a fornalha vai começar a produzir vapor. Nós temos aqui um controlador de pressão e uma primeira válvula, essa válvula A aqui. Inicialmente, essa válvula está fechada, tá? Inicialmente fechada. E aí, pessoal, a pressão começa a aumentar, né? Produção de vapor aqui, né? A água está entrando em ebulição, a pressão vai aumentando, aumentando. Quando ela chega num patamar, a válvula é aberta. Então, você tem aqui vapor em alta pressão, que, consequentemente, por uma diferença de pressão, caminha pela tubulação. Aqui nós temos uma segunda válvula B que ainda está fechada. E aqui nós temos a máquina, um pistão que pode subir e descer. Claro que quanto menor o atrito aqui, né, mais eficiente é o aproveitamento energético. Esse pistão, quando sobe e desce, consegue rodar um eixo. E aí você pode levar essa energia mecânica para qualquer outro dispositivo, né? Conclusão: como você tem vapor em alta pressão, o vapor empurra o pistão para cima. E, consequentemente, ele já produz uma parte da rotação do eixo. Mas é só uma parte, galera. Porque para o eixo funcionar num ciclo, ele tem que ficar girando e, consequentemente, depende do pistão subir e descer. Tá bom? Então tá. O vapor em alta pressão fez com que o êmbolo subisse, mas ele tem que descer para a máquina continuar funcionando. E é aí que a válvula A é fechada e a B é aberta. Quando a válvula B for aberta, já começa a existir uma queda de pressão natural aqui, tá? E aí o vapor começa a transitar pela tubulação. Só que isso não é suficiente. Não é suficiente para o êmbolo descer totalmente, tá? Lembrando que nós temos aí vapor em alta pressão. E é aí que entra o condensador, a fonte fria, que aqui é simplesmente um cilindro, né, onde nós temos água fria resfriando o sistema. E aí o que, que acontece? Né? Quando o vapor entra nessa região, ele é resfriado, logo ele é condensado, logo a pressão cai. Ele é condensado, volta a ser líquido, né? Consequentemente, galera, a pressão aqui dentro cai. E lembra que eu te falei que a válvula B é aberta e a A é fechada? Isso, enquanto a válvula B é aberta, enquanto o vapor vai sendo condensado, tem mais vapor sendo produzido aqui e a pressão está continuando a aumentar aqui, né? Pois bem, com a queda de pressão, o êmbolo desce e fecha o primeiro ciclo, né? Ou seja, o eixo completou uma volta no movimento de sobe e desce completo. Ok, o sistema volta a funcionar com o fechamento da válvula B, né? Já produziu toda a queda de pressão necessária, e a válvula A é reaberta e o ciclo se reinicia, tá? Isso que é operar em ciclos. Agora, eu quero chamar a sua atenção para você enxergar que não foi possível converter integralmente calor em trabalho. Parte da energia térmica adquirida aqui na caldeira foi jogada fora, lá no condensador. Sim, você não teve que abrir a válvula B e permitir que o vapor, porque ele não era vapor antes, né, galera? Ele vira vapor porque ele absorveu essa energia. Parte dessa energia foi jogada fora. Ou seja, por que jogada fora, né? Por que esse termo? Porque para o êmbolo descer, eu tenho que resfriar o sistema, eu tenho que produzir condensação. O vapor tem que voltar a ser líquido. Então, ele deve liberar, ele deve jogar fora parte da energia que foi adquirida lá na caldeira. Tá,
Professor, foi condensado, mas não tem como fazer com que essa energia volte para a caldeira? Não, não tem. Sabe por quê? Mesmo que você criasse um dispositivo, uma tubulação, para tentar fazer assim, olha, esse calor que vai ser liberado, porque a condensação libera calor, né? Esse calor que vai ser condensado, desculpa, esse calor que vai ser liberado, não poderia voltar para a caldeira? Não, por quê? Porque o calor não passa espontaneamente do corpo mais frio para o mais quente. Galera, aqui você enxerga os dois postulados. Não é possível converter integralmente calor em trabalho, ou seja, não é possível converter integralmente todo o calor que foi adquirido na caldeira para a realização de trabalho. Parte desse calor foi jogado na fonte fria e é impossível recuperá-lo integralmente. Tá bom. Uma coisa que chama bastante atenção aqui é o seguinte: e se eu eliminasse a fonte fria? E se eu eliminasse a fonte fria? E se a minha máquina parasse na válvula B? Bem, aí ela não seria uma máquina, porque o êmbolo iria subir e não descer mais. Porque ele sobe porque a pressão aumenta e desce porque ela cai. Ou seja, é impossível, de fato, converter integralmente calor em trabalho. Parte da energia térmica vai ser jogada fora lá na fonte fria. Beleza, galera? Memória fotográfica nessa figura, porque ela vai te ajudar. Bem, nosso próximo passo é falar um pouquinho da matemática dessa máquina térmica, tá? E vem agora a representação esquemática, né? Não dá para ficar desenhando aquilo sempre. E dá para representar através de um esquema, tá? Onde você tem a fonte quente, a fonte fria e a máquina entre elas, aproveitando parte do fluxo energético. E olha só o tamanho das setas, tá? Para dar noção do que está acontecendo. Calor liberado lá na fonte quente, a caldeira da máquina de James Watt. Parte dessa energia é aproveitada como trabalho para acionar um pistão, mas inevitavelmente parte do calor é liberado lá na fonte fria. E galera, usando o princípio de conservação da energia, dá para estabelecer uma relação matemática entre tais grandezas, né? Q1, calor liberado pela fonte quente. W, trabalho. Q2, calor liberado na fonte fria. Bem, por princípio de conservação da energia, Q1 tem que aparecer como a soma do trabalho mecânico mais o calor liberado lá na fonte fria. E o que mais nos interessa, né, é mensurar quanto de trabalho foi realizado. Tá bom, quanto de trabalho foi realizado pela minha máquina que converte calor em trabalho? Bem, galera, a quantidade de calor desculpa, a quantidade de trabalho que é realizado é a diferença entre o calor liberado pela fonte quente e aquele que é liberado lá na fonte fria, ou seja, Q1 menos Q2. Isso dá trabalho. Bem, é bastante útil e conveniente discutir rendimento de uma máquina, né? O rendimento tem como principal faceta discutir quanto da energia total que é entregue à máquina vira energia útil. Olha, Q1 é a energia total, é a energia entregue para a máquina. Que fração disso você aproveitou? Né? Porque aquilo que é liberado na fonte fria é desperdício. Isso aqui que é energia útil, né? Trabalho. Então, que fração da energia total virou energia útil? Galera, o próprio nome, né, o próprio vocabulário matemático, quando fala de fração, já remete ao que significa calcular rendimento, tá? Bem, então a gente tem, olha, rendimento, fonte quente, fonte fria, as letras aí, né, apresentadas para a representação de cada uma das grandezas. E, galera, o rendimento de forma geral, é sempre essa fração aí, né? Aproveitamento da energia útil em função da energia total, ou fração da energia total que é aproveitada
como energia útil. Já te contei que a energia útil é o trabalho mecânico e que a energia total é o Q1, o calor liberado pela fonte quente. Bem, essa é a maneira de calcular rendimento. Tá bom, a gente pode discutir algo mais em cima disso aí. Eu te mostrei que trabalho é a diferença entre Q1 menos Q2. Substituindo, fica isso aí, rendimento Q1 menos Q2 sobre Q1. Galera, o Q1 é divisor dos dois termos lá de cima, né? Q1 é divisor de Q1 e Q1 é divisor de Q2. Eu posso transformar isso nessa fração aí, olha. São frações equivalentes, né? E Q1 por Q1 dá 1. Logo, o rendimento pode ser calculado assim. 1 menos Q2 sobre Q1. E esse resultado, ele comprova algumas coisas importantes. Primeiro, não é possível 100% de rendimento. O rendimento ficará sempre entre 0 e 1. Nunca é 0, né? Porque se é 0, a máquina está estragada. Mas não é 1 também, porque não dá para aproveitar 100%. Veja que só seria 1 se Q2 fosse 0. Olha isso aí, tá? Para dar 1, o Q2 deveria ser 0. Ah, professor, não poderia ser o Q1? Não, porque a matemática não discute divisão por 0, né? A divisão por 0 não é nem definida, tá? Então, caso Q2 fosse 0, ou seja, caso eu não liberasse calor para a fonte fria, eu teria 100% de aproveitamento, mas isso é impossível. A segunda lei da termodinâmica mostra, né, que é impossível não jogar energia fora. Lembra da máquina de James Watt. A pressão tem que aumentar para o êmbolo subir, mas ela tem que reduzir a pressão para o êmbolo descer. E reduzir a pressão significa jogar energia fora, tá bom? Então, o rendimento, por exemplo, se ele aparecer lá como 0,8, o que significa 80%, ou seja, 80% da energia total foi aproveitada como energia útil. Ok, galera, vamos lá. Falar de uma máquina térmica muito comum no seu dia a dia, que é o motor de um carro, tá? O carro ele é uma máquina térmica, o motor, né? O motor do carro é uma máquina térmica que converte calor em trabalho, trabalho mecânico. E esse trabalho mecânico vira energia cinética no carro. Então é calor virando energia cinética. Dá para aproveitar tudo? Não, tá? E um detalhe importante: quem é a fonte quente no caso do carro? O interior do cilindro quando a explosão do combustível acontece. Mas quem seria a fonte fria do carro? O próprio ar atmosférico, galera. O próprio ambiente, tá? E eu vou te contar aqui sobre o tal motor de 4 tempos. Vou fazer um comentário breve aqui sobre os tais 4 tempos, tá? Para a gente fazer até uma comparação lá com a máquina de James Watt. Então veja só, né? Você tem aqui aquelas duas válvulas. Lembra das duas válvulas? A válvula A, a válvula B, né? Aqui nós temos duas também. Essa válvula, então, o ciclo se inicia com essa válvula chamada de válvula de admissão sendo aberta, e aí permite a entrada de uma mistura de ar e combustível, tá? Entra lá no interior do cilindro, uma mistura de ar-combustível, tá bom? Enquanto isso, o pistão está se movendo para baixo. Veja só na sequência da figura, tá? Beleza, galera. Quando o cilindro está completamente cheio, a válvula se fecha e aí ocorre uma, uma compressão do gás e logo em seguida a válvula inicia uma ignição, onde ocorre uma brusca explosão do combustível, tá? Liberando energia térmica. Então, ó, o ar e combustível, né, essa mistura, entra no sistema, o êmbolo vai descendo. Quando ele desce totalmente, a válvula se fecha, inicia-se uma compressão, e aí a válvula
quando a pressão está muito alta, olha aqui, olha a letra C. Quando a pressão está muito alta, uma centelha inicia uma ignição e leva essa mistura a uma alta temperatura. Logo, galera, o pistão é empurrado para baixo bruscamente, tá? Bruscamente é empurrado para baixo. Isso vai gerar movimento, né? E depois que esse movimento é produzido, né, pela expansão aqui, a segunda válvula vai ser aberta, porque aí o êmbolo volta a subir e expulsa essa mistura para fora, porque o combustível já foi queimado, a energia química já foi usada e o ciclo se inicia. Então, olha, o que seriam os 4 tempos aqui? A admissão, a compressão, a explosão, tá? A explosão e o escapamento. Admissão, compressão, explosão, escapamento. Tem que decorar isso? Não, galera. É mais para você entender, tá? Então, a sequência das letrinhas aqui ajuda depois no seu estudo, né? Então, ó, letra A, uma mistura de ar e combustível enche o cilindro enquanto este se move para baixo. O pistão se move para cima e comprime a mistura, o tempo da compressão. Uma centelha inicia a ignição e leva a mistura a uma alta temperatura, explosão. A expansão empurra o pistão para baixo num golpe potente, dando movimento ao carro, e os gases são expulsos pela válvula de escape. Tá bom? Bem, então não se esqueça, o motor de um carro é uma máquina térmica, tendo como fonte quente o interior do cilindro quando a explosão ocorre e a fonte fria o ambiente externo, tá bom? Bem, a próxima discussão é a seguinte. Tá bom, nós vimos que é impossível converter integralmente calor em trabalho. Não dá para converter integralmente, tá? Vimos a aplicação literal do postulado na máquina de James Watt, enfim. Galera, mais uma discussão plausível é, tá bom, eu não consigo aproveitar 100%. Mas será que existe um ciclo termodinâmico que aproveita o máximo possível? Já que o rendimento, né? O rendimento é a fração da energia total que é aproveitada como energia útil. Existe um ciclo que vai aproveitar o máximo possível? E a resposta é sim. E esse ciclo foi descoberto por Carnot. Tá? Galera, não dá para discutir por que é este ciclo no ensino médio. A discussão é muito, muito profunda e filosófica. Tá? Eu só tenho que te contar que existe sim o tal ciclo e te contar sobre ele. Quais são as etapas? Tá? Ele é bem característico, um desenho bem característico, parece um tapete voador do Aladim. Não é difícil lembrar sobre ele. Vamos lá. Bem, o ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot vai tratar desse aproveitamento máximo, como a gente já discutiu, né? É impossível construir uma máquina térmica que transforme todo o calor fornecido pela fonte quente em trabalho. Porém, se essa máquina operasse num ciclo de Carnot, ela conseguiria o máximo aproveitamento possível. Carnot demonstrou, tá? Carnot demonstrou que nenhuma máquina térmica, não existe nenhum outro ciclo que supere este. Cuidado para você não achar que o ciclo de Carnot é o ciclo de 100% de rendimento. Não é. O ciclo de Carnot não tem 100% de rendimento. Ele tem rendimento máximo. É o máximo aproveitamento. Tá bom. E quais são as etapas? Então, vamos lá. Galera, o ciclo se inicia no ponto A. Tá? Essa aqui é uma curva isotérmica, ou uma isoterma. O ciclo de Carnot só tem curvas, no diagrama PV. E eu já te contei lá na aula de primeira lei da termodinâmica, tá? Eu já te contei isso lá, que a isoterma é aquela curva, aquela hipérbole menos inclinada e que a adiabática é a curva mais inclinada, que aparece entre duas isotermas.
Se você não assistiu a aula de primeira lei, dá uma conferida lá, tá bom? Então, o sistema começa com uma expansão isotérmica. E aí eu gostaria muito, deixa eu abrir aqui o arquivo de primeira lei com vocês. Vai ser muito útil relembrar algumas coisas aqui sobre transformação isotérmica e transformação adiabática. Então vamos lá. Dá só um minuto. Ok. Primeira lei da termodinâmica. Vamos lá. Bem, o que eu falei sobre transformação, tá aqui, ó, isotérmica. Bem, a transformação isotérmica, só um minuto. A transformação isotérmica, ela permite troca de calor. Sim, tem troca de calor. O processo pode ser endotérmico ou exotérmico. E ele é endotérmico quando está acontecendo expansão. Olha, galera, o quão importante é isso aqui agora, tá vendo? Saber primeira lei para entender a segunda, né? É justamente na expansão isotérmica que o calor é positivo, ou seja, que o gás recebe da vizinhança uma quantidade de calor igual ao trabalho que ele realiza. Vamos lá para o ciclo de Carnot? Olha aí. É justamente nessa etapa que o calor é fornecido ao gás. Ou seja, é nessa etapa que o calor entra no sistema, calor liberado pela fonte quente. Então você tem que saber em que etapa do ciclo o calor entra, o gás absorve. É na expansão isotérmica. Volta lá no arquivo de primeira lei, tá? Na expansão isotérmica, o processo é endotérmico, o gás recebe da vizinhança calor. Tá bom. Bem, durante essa etapa a temperatura se mantém constante, porque é uma isoterma, tá? E aí de B para C, galera, você tem uma expansão adiabática, tá? O gás passa por uma expansão adiabática. Vale lembrar que na etapa adiabática não tem troca de calor. Não tem, tá? Mas o que acontece com a temperatura do gás numa expansão adiabática? O que nós aprendemos? Volta no arquivo de primeira lei. Na expansão, olha aqui, esse documento, galera, é ouro, tá? Você vai encontrar isso tão bem discutido assim em poucos materiais, tá? Então, fica ligado nesse material. Expansão adiabática. O gás realiza trabalho, trabalho realizado pelo gás, tá? Trabalho realizado pelo gás, e a energia interna dele vai diminuir nessa etapa. A temperatura diminui logo, consequentemente, tá? Então, a gente viu isso, tá? Quando um gás passa por uma expansão adiabática, ele realiza trabalho, utiliza da própria energia, logo a temperatura diminui. De fato, é o que acontece. O gás vai para uma isoterma mais abaixo, e nós aprendemos sobre isso. Quanto mais alta é a isoterma, mais quente. Quanto mais abaixo, mais fria. E aí, galera, o gás passa por uma compressão isotérmica, e é justamente nesta etapa que ele libera calor. Por quê? Volta no arquivo. Olha aqui. Expansão isotérmica. O volume aumenta. Desculpa. Compressão isotérmica, né? Estamos analisando a compressão. Olha, enquanto que de A para B o volume aumenta, de C para D o volume diminui, tá? Compressão isotérmica. Bem, redução de volume, o processo é exo. Assiste lá a aula de primeira lei para você compreender que aqui o calor é negativo. Calor negativo significa que o gás vai liberar para a vizinhança calor. Então, é nesta etapa do ciclo que o calor é liberado lá na fonte fria.
na expansão isotérmica. Bem, e para fechar o ciclo é fechado, tá? Com uma compressão adiabática. Uma compressão adiabática. Vale lembrar novamente que em toda transformação adiabática não tem calor sendo trocado. E aqui, galera, na compressão adiabática, vamos lembrar? Ó, compressão adiabática, trabalho realizado sobre o gás, então é a vizinhança que realiza trabalho sobre ele. O trabalho é negativo, a sua energia interna aumenta, a temperatura aumenta e ele volta para a condição inicial e o ciclo se repete. Então, não dá para provar isso no ensino médio, mas Carnot provou isso aqui, tá? Provou isso aqui com uma argumentação teórica muito profunda, que não existe qualquer outro ciclo que, operando entre as mesmas fontes, consiga aproveitar mais energia do que tal ciclo. Então, ele é composto de duas isotérmicas e duas adiabáticas. Tá bom. O que eu preciso saber mais sobre o ciclo de Carnot? Então, vem comigo aqui. Deixa eu só fazer uma coisa aqui antes. Vamos lá. Para não ficar tão poluído de informações ali, vamos fazer isso aparecer dinamicamente. Então tá. Sobre o ciclo de Carnot, ou sobre uma máquina térmica que opere sobre o ciclo de Carnot. Tá. O que eu preciso lembrar para não vacilar? Não possui rendimento de 100%. O que ele possui é rendimento máximo, aproveitamento máximo, e não 100%. Nenhuma máquina térmica tem 100% de rendimento. Tá? Outra coisa, operando entre as mesmas fontes, nenhuma máquina térmica irá superar tal ciclo. Nenhuma. Você pode imaginar qualquer outro ciclo. Tá? Nenhuma máquina térmica superará o ciclo de Carnot. E uma coisa que diferencia, e não dá também para explicar isso no ensino médio, mas o que diferencia uma máquina de Carnot, principalmente na matemática, de uma máquina comum, é que a máquina de Carnot depende das temperaturas das fontes quente e fria. Você vai ver que o cálculo da máquina comum não é assim. Então vamos lá? Bem, máquina comum, ciclo qualquer. Como é que você calcula o rendimento? Já provei isso aí. O rendimento é dado por 1 menos o Q da fonte fria pelo Q da fonte quente. Tá? É rendimento de um ciclo qualquer. No caso de Carnot, galera, no caso de Carnot, tá? O ciclo depende das temperaturas e não do calor liberado para a fonte fria ou o calor recebido da fonte quente. Também não é possível demonstrar isso, tá? Aqui tem que ser meio que na base do comentário e da argumentação dentro daquilo que é mais simples, tá? O NC, que é o rendimento de Carnot, é 1 menos o T da fonte fria pelo T da fonte quente. Ciclo de Carnot ou rendimento de um ciclo. Detalhe importantíssimo. Você está mexendo com o ciclo de Carnot? Passe a temperatura para Kelvin, tá? A temperatura deve estar sempre em Kelvin. Bacana, galera? Bem, com isso, nós encerramos essa parte aqui das máquinas térmicas para encerrando com o ciclo de Carnot, que é aquela máquina que vai aproveitar o máximo possível. Bem, para fechar, vamos falar de máquina frigorífica. Os refrigeradores, né? Como um ar-condicionado, por exemplo. Galera, essas máquinas, elas podem ser entendidas como uma máquina térmica funcionando ao contrário. Olha aí, olha o desenho. Num refrigerador, você vai, a partir da realização de trabalho, olha aqui, a partir da realização de trabalho, converter energia mecânica
em calor. Ou seja, a partir da realização de trabalho, você vai retirar calor da fonte fria e mandar para a fonte quente. Eu já te contei que esse ciclo aqui não é espontâneo. Não vai acontecer de o corpo mais frio liberar calor para a fonte quente. Espontaneamente, não. Tá? Espontaneamente, não. Lembra que o calor não passa espontaneamente do corpo de menor temperatura para o de maior. Então, mas é possível fazer isso? É possível. O ar-condicionado faz isso. O ar-condicionado retira calor do seu quarto, que está mais frio, e joga a energia térmica para onde está mais quente. Só que ele não faz isso de graça. Aliás, ele faz isso mediante um alto custo, né? Então, galera, o que é uma máquina frigorífica? É uma máquina, tá, que consegue, olha aqui, refrigeradores ou máquinas frigoríficas são dispositivos que transferem energia na forma de calor, né, de um sistema de menor temperatura para um de maior, à custa de um trabalho externo. À custa de um trabalho externo, tá? E aí esse detalhe que eu já falei, né? Nas máquinas frigoríficas, você vai entender essa segunda frase agora, ocorre conversão de trabalho em calor. Na máquina térmica, ao contrário, é calor virando trabalho. Por quê, galera? Por princípio de conservação da energia, olha aqui, o trabalho W somado ao calor retirado da fonte fria vira calor na fonte quente, ou seja, trabalho vira calor. W mais Q fria é igual a Q quente. E para uma máquina frigorífica, nós discutimos eficiência, tá? Para uma máquina frigorífica, o termo não é rendimento, o termo é eficiência. Bem, a eficiência de uma máquina frigorífica é medida pela razão entre quanta energia eu estou retirando da fonte fria mediante o trabalho que é realizado. Ou seja, uma máquina frigorífica é muito eficiente quando você retira muito calor da fonte fria à custa de um trabalho pequeno. Concordam? Né? Então, repetindo, olha, uma máquina frigorífica ela é muito eficiente quando você dá conta de retirar muita energia da fonte fria à custa de um trabalho pequeno. Tá? E essa eficiência, essa aqui pode ser inclusive maior do que 1, tá? O rendimento de uma máquina térmica que nunca supera 1. A eficiência, sim, pode ser maior do que 1, inclusive. Tá bom? Bem, o que eu quero discutir com vocês nesse último slide é o funcionamento de uma geladeira, que inclusive já caiu no Enem, tá? Então, basicamente, o que você tem que saber de máquina frigorífica? Tá, como é que eu calculo a eficiência dela? Tá? Como é que eu calculo a eficiência? É a comparação entre quanta energia sai da fonte fria em função do trabalho que é realizado sobre o sistema. Tá? É um dispositivo que converte trabalho em calor, tá? E o calor é retirado da fonte fria à custa de trabalho mecânico. Uma geladeira funciona assim e vamos entender o seu ciclo. Bem, galera, o ciclo vai ser analisado. Tá? Aqui está o ciclo de uma geladeira. Veja o esquema. Olha, o mesmo esquema. Calor retirado da fonte fria à custa de trabalho mecânico. Isso é jogado lá na parte externa. Então, vamos começar analisando. E, curiosamente, nós não começamos do 1, começamos do 4. Tá? Começamos lá do congelador. Começamos lá do evaporador, ou a nossa fonte fria. Bem, galera, dentro do congelador, você tem uma tubulação bem dobrada para ocupar menos espaço, e dentro desse tubo você tem um líquido a baixa pressão. Tá? Você tem um líquido a baixa pressão e muito frio. Depois você vai entender por que ele está muito frio. Tá? Então, entra no evaporador ou no congelador, pela tubulação que você está vendo, um líquido
a baixa pressão e muito frio. Bem, por que que ele tem que ser muito frio? Para retirar calor dos alimentos. Não é essa a função da geladeira? Né? Retirar calor das coisas, retirar calor dos alimentos que você coloca lá, refrigerar, resfriar, tá bom. Bem, então imaginemos que algo ou quente ou na temperatura ambiente foi colocado lá dentro da geladeira. O congelador, o evaporador, será capaz de retirar esse calor. Por quê? Né? Porque o calor flui dos corpos mais quentes para a região mais fria. Logo, o congelador ele absorve esse calor. E esse líquido que está aí dentro vai absorver esse calor. Quando ele absorve, ele vai para a fase gasosa. Tá? Então, aqui no evaporador, aqui no congelador, o líquido absorve calor, o líquido dentro da tubulação, para o congelador ficar mais frio, né? Ele absorve esse calor e ele vai para a fase gasosa. Esse gás ele é sugado, veja que tem duas válvulas aqui, ele é sugado para a região do compressor. Olha o compressor aqui. O compressor, galera, realiza trabalho sobre ele. Então ele dá um potente golpe no gás. E o que acontece? Quando ele dá esse potente golpe no gás, a temperatura sobe e a pressão também. Por que a temperatura sobe? Porque, galera, realizar trabalho sobre o gás é adicionar, é transferir energia para ele. Nós não vimos que trabalho é uma maneira de um sistema trocar energia com sua vizinhança? Tá? Trabalho é forma de energia. Então, quando o compressor comprime o gás, ele realiza trabalho sobre o gás, tá? E faz com que a temperatura dele e a pressão fiquem bem elevadas. Tá bom. A válvula B é aberta, e como você tem um gás a alta pressão e a alta temperatura, esse calor é jogado fora aqui, tá? No radiador, nessa parte da geladeira aqui, ó, essa tubulação laranja, tá? Então, veja que pela cor, enquanto o gás passa pela tubulação azul, ele está frio, tá? Ele está frio. E aí, galera, quando ele vai, então ele entra. Acompanha aqui comigo, ó. Vem pela tubulação, né? Um líquido frio que roubou o calor e virou um gás, mas que está frio ainda. Chega no compressor, a temperatura fica alta. E como a temperatura fica mais alta que o ambiente, o que você aprendeu? Esse calor vai ser jogado fora, lá na fonte quente, tá? Que é a cozinha da sua casa. A cozinha é a fonte quente. O congelador é a fonte fria, tá? Tá escrito aqui, ó, fonte fria, geladeira, fonte quente é o ambiente. Então, como você tem um gás que está em alta temperatura, o calor flui espontaneamente do radiador para a cozinha. Calor sendo jogado na cozinha, tá bom? Mas o ciclo tem que se repetir, né? E aí, galera, para o gás voltar a roubar calor dos alimentos, ele tem que ser resfriado, tá? E um detalhe, tá? Quando ele chega aqui, ele começa a liberar calor, ele já condensa, porque está liberando, né? Um gás a baixa pressão e liberando calor vai condensar, volta a ser líquido, tá? Só que está em alta pressão ainda, tá? Então você tem líquido a alta pressão. Veja aqui, ó, acompanhe que isso aqui é importante. Gás a baixa pressão, gás em alta pressão. Libera calor? Sim, mas ainda você tem um gás que está quente, não liberou o suficiente, né? Para voltar a ficar tão frio. E aí vem a última etapa, a válvula de expansão ou tubo capilar. Galera, o que acontece aqui é bem parecido com o que eu falei lá na aula de primeira lei. Lembra que eu te falei quando você sopra o ar da sua boca por um pequeno orifício, o ar sai frio, porque ele sofre uma brusca ou rápida expansão adiabática? É o que vai acontecer. Na válvula de expansão, ele é forçado, né, a passar por um fino capilar, ele sai do outro lado, então ele passa por uma expansão adiabática, a pressão cai bastante, tá? A pressão
cai bastante. Isso faz com que a temperatura caia. Então, você tem um líquido a alta pressão que aparece aqui como líquido a baixa pressão, tá? Porque ele passou por uma expansão adiabática, tá? Isso faz a temperatura cair, porque ele tem que expandir na mistura. Na verdade, isso é uma mistura gás-líquido, tá? Ele tem que expandir muito rapidamente, não dá tempo de trocar calor, tem que usar a própria energia para isso, tem que usar a própria energia para fazer isso, e por isso a temperatura cai. Você volta a ter um líquido frio, um líquido a baixa pressão, frio, para voltar a roubar calor dos alimentos, tá? Bem, esse funcionamento já apareceu no Enem e eu quero agora resumi-lo, né? Tem tantos detalhes. Galera, qual que é o resumo da história? A quantidade de calor que é jogada fora na cozinha é maior do que a quantidade de calor que foi roubada dos alimentos. É, galera, você roubou, por exemplo, X quantidade de calor. Você não vai jogar fora só X. Você joga fora X mais o trabalho que foi realizado sobre o sistema. Porque o gás tem que voltar ao estado inicial, galera. Então, veja só, energia roubada mais energia adicionada, eu só volto a ser o que eu era se eu jogar isso tudo fora. Ou seja, o que é jogado lá na cozinha, o que é jogado fora lá na cozinha, é maior do que aquilo que foi retirado dos alimentos. E aí, eu quero fechar comentando, né, uma famosa questão da UFMG sobre esse assunto, que relatava alguém dentro de uma cozinha e estava muito quente ali, aí ele teve a ideia de abrir a porta da geladeira para fazer com que a cozinha ficasse mais fria. E aí a questão perguntava: será que ele conseguiu o objetivo dele? Será que abrindo a porta do congelador, do freezer aí da sua geladeira, faz com que a cozinha fique mais fria ou, na verdade, ela ficará ainda mais quente? A resposta é: a cozinha, o ambiente, ficará ainda mais quente. Por quê? Porque todo refrigerador funciona convertendo trabalho em calor. Ou seja, aquilo que é jogado fora é maior do que aquilo que é retirado lá na fonte fria. É a soma daquilo que se retira da fonte fria mais o trabalho que é realizado. Bacana? Beleza, galera. Com isso, eu encerro com vocês segunda lei da termodinâmica e, consequentemente, eu estou finalizando, né, consequentemente, toda a frente B com vocês. Dê muita atenção às nossas últimas aulas. Falei sobre transformações gasosas, primeira lei da termodinâmica e agora encerrando com segunda lei da termodinâmica. Vou mandar o arquivo lá no grupo para vocês, confere lá, um abraço e confere, fica atento à nossa próxima aula sobre ondas, tá? Não perca. Ficamos assim, até a nossa próxima aula.